Vamos lá, pessoal. Olha aqui uma dúvida muito comum que nós temos com os alunos em prova. Olha só, qual a diferença no sentido da corrente elétrica convencional para o sentido real? É interessante isso aí, veja só. Vou explicar para vocês. Normalmente, quando a gente toca num local que está vazando energia, certo? A gente pensa o quê? Eita, a energia está passando da onde, né? Desse ponto para o terra, a gente está fechando o circuito. Isso é real? Depende. Vamos ver a teoria correta das coisas que os cientistas desenvolveram isso há muitos e muitos anos. Então veja só, qual a diferença no sentido da corrente elétrica convencional para o sentido real? Primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês, essa informação é válida para a tensão e a corrente contínua, não é alternada, tensão e corrente contínua, ok? Então isso aqui é para tensão e corrente contínua, alternada nada no momento. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem aqui uma bateria, por exemplo. Você tem uma bateria ou você tem um conjunto de baterias. Bateria, aqui em geral, né? Que a gente já sabe que a simbologia é assim. Pronto, positivo e negativo. Então vou botar aqui o polo aqui, positivo, e um polo aqui negativo da bateria. Então vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui um fio, botar aqui uma lâmpadazinha já, ó, uma lâmpada aqui, com um motor, e ligar o negativo, certo? Então eu pergunto, e aí, qual o sentido da corrente convencional e a real? Olha só, o sentido real, o real, certo? Ela vem, os elétrons que têm carga negativa, certo? Serão atraídos para o positivo. Esse é o sentido real. Esse é o sentido real. Os elétrons que têm carga negativa serão atraídos pelo positivo, sentido real. E onde é que a gente vai usar isso, professor, sentido real? Quando você for fazer prova, por exemplo, alguns concursos, eles pedem que essa aí é a física clássica, o vestibular, pergunta isso aqui, você vai dizer que a corrente é desse jeito aqui. Então, a corrente no sentido real, certo? Aprendeu, né? Ela acende aqui, tudo mais. Agora, o sentido convencional. Eu vou explicar agora o sentido convencional para vocês. Vamos agora falar sobre a corrente convencional, certo? Corrente convencional. Presta atenção que na corrente convencional, ela sai o quê? Você tem a bateria, o mesmo desenho eu fiz aqui do esquema, as cargas positivas, vejo mais aqui, ó, cargas positivas, olha aqui, ó, cargas positivas, certo? Elas vão se deslocar para o negativo, certo? Cargas positivas para o negativo, é assim, é o convencional. O convencional, pessoal, é uma ideia que os cientistas criaram para a gente poder entender melhor os circuitos eletrônicos, certo? Mas, na realidade, é isso aqui que acontece, negativo para o positivo, sentido real. Mas a gente vai estudar em escolas técnicas, todas as escolas técnicas no Brasil e no mundo, na engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicação, mecatrônica, tudo que for de elétrica e eletrônica é corrente convencional. Correto? Agora, concurso, como eu falei, que é o sentido real, se a pessoa fala alguma coisa de pergunta. Mas a nível técnico e engenharia é esse aqui. Então pronto, cargas positivas do positivo para o negativo. Então observa aqui o esquema que eu coloquei. Um exemplo aqui, ó, em esquemas elétricos e eletrônicos usam essa teoria, ok? Aí eu mostrei a simbologia do diodo, por exemplo, que a gente sabe que é aquele componente que transforma C em DC ou conduz a corrente em um único sentido, certo? Então, olha, é a corrente convencional. Veja, a seta aqui do anodo, do catodo, ele indicando. Se for um transistor, a gente vai ver transistores, certo? A gente vai ter uma seta, olha aqui a seta dele, aí tem lá indicando o quê? Que, por exemplo, aqui é a tensão de entrada, por exemplo, VCC, e ele está indicando, ó, que a corrente vai fazer esse sentido, a corrente vem de lá para cá, é isso que está indicando. Então, todos os componentes têm essa condição aqui de cargas positivas na corrente convencional, indicando na sua simbologia, na área técnica, nas escolas técnicas e na área de engenharia. Ok, pessoal?